Meu muito boa noite para quem é de noite, meu bom dia para quem é do dia e boa tarde para quem está de tarde apreciando este podcast. Minha colega Larissa Oliveira e eu, Ana Luísa Souza, somos estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e hoje estaremos batendo um papo com um convidado especial, uma presença ilustre. Ele é o presidente do Diretório Municipal do Partido PSD de Itapetinga, Bahia. E estaremos conversando sobre o monumento histórico à Praça da Bíblia, da cidade de Itapetinga, Bahia, trazendo a história que está por trás deste monumento tão significativo para a história de Itapetinga. A gente vai começar com a primeira pergunta de hoje. Boa tarde. Para o senhor, qual a importância da Praça da Bíblia para o município de Itapetinga? Boa tarde. Eu sou Alfredo Cabral de Assis e dizer da satisfação em podermos contribuir naquilo que for possível. Então, atendendo a Ana Luísa Souza da Silva e Larissa de Oliveira Silva, estudantes do curso de Pedagogia da UESB, eu responderia essa primeira indagação sua da seguinte forma: a Praça da Bíblia está entre as três principais do centro da cidade de Itapetinga e dispõe de um comércio pujante, e nela está situado o monumento à Bíblia. Segunda pergunta. O senhor conhece a história dessa praça? Eu responderia que um pouco, sim. Terceira pergunta. O senhor a reconhece como monumento histórico desta cidade? Eu responderia que sim. O monumento à Bíblia tem a finalidade de perpetuar na história. Quarta pergunta. Quantos anos tem este monumento? No dia 17/5, completará 20 anos de inaugurado. Quinta pergunta. Em que ano a Praça da Bíblia foi fundada e quem foi seu mentor? Não existe oficialmente a denominação da fundação da Praça da Bandeira para a Praça da Bíblia. A Lei 925, de 17 de julho de 2003, é que instituiu o monumento à Bíblia. A Praça da Bandeira é uma denominação desde a origem do município. A iniciativa da criação do monumento à Bíblia foi dos ex-vereadores Nair Moreira Duarte, Benilson Correia Leite, Chiquinho, e do Dr. Rubens Pereira Moura. A criação do monumento à Bíblia levou extraoficialmente à mudança da denominação de Praça da Bandeira para Praça da Bíblia, ou seja, não tem lei específica criando a Praça da Bíblia. Sexta pergunta. Antes de ser fundada a Praça da Bíblia, qual a memória que se tem daquele local? Respondendo, Ana Luísa, sua pergunta, eu diria que antes da denominação de Praça da Bíblia, era denominada Praça da Bandeira, onde localizava ali o mercado municipal e a feira livre, o qual foi construído pelo município de Itambé, quando Itapetinga era seu distrito. A primeira eleição, após a municipalização do município de Itapetinga, ocorreu posteriormente em 1954. Portanto, a Praça da Bandeira, onde foi construído o mercado municipal, foi feito pelo município de Itambé. Sétima pergunta. Quais os impactos obtidos com a materialização desta praça? Vejo como positivo o impacto ocorrido com a modernização e avanço comercial, melhorando a capacidade de emprego e renda das pessoas. Oitava pergunta. Na época em que foi fundada a praça, houve alguma repercussão social? Sim, inicialmente se reclamou pela demolição do prédio do mercado municipal, diziam da sua manutenção e que fosse transformado em um mercado artesanal, semelhante ao mercado modelo que existe em Salvador.
Eu, particularmente, não via como boa ideia, considerando que em volta do prédio havia açougues e utilizavam muito o sal. Portanto, não iria permitir uma boa manutenção daquele prédio antigo. Estou tão certo disso que foi necessário uma grande escavação para permitir a infraestrutura daquele local. A 9ª pergunta. A Praça da Bíblia é um local preservado pela população? Nem tanto. Estive verificando agora recentemente e vi a necessidade de manutenção. O fato de hoje ser um local praticamente comercial afugentou a participação popular mais naquele local, consequentemente, não havendo uma preservação, cabendo essa responsabilidade ao poder público. A 10ª pergunta. Há alguma lembrança relacionada à Praça da Bíblia que marcou sua vida? Foi exatamente a demolição do mercado municipal, dando origem à praça atual, exatamente pelo aquele espírito de conservadorismo que nós tínhamos e achávamos ali uma obra que deveria ser preservada. Porém, eu concordo com a mudança porque o desenvolvimento comercial naquela localidade avançou bastante. A 11ª pergunta. O que a Praça da Bíblia tem em comum de outros monumentos históricos da cidade de Itapetinga? Em comum é o monumento à Bíblia, que os cristãos tiveram a ideia de sua fundação, mas pouco a frequentam, deixando inclusive a desejar no tocante à sua manutenção e conservação. A 12ª pergunta. Qual a relevância do conhecimento sobre as fontes históricas locais e seu prestígio no ensino da história? Em se tratando desta localidade, a mudança de Praça da Bandeira para Praça da Bíblia nos leva a comparar o período anterior ao período atual, onde constatamos um grande desenvolvimento comercial. Assim, é o que entendemos que deva ser considerado como prestígio ao ensino da história. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a 2 amigos que me forneceram imagens importantes, que foi Gazinho e Maurício Gomes, o autor do Itapetinga Quero Te Conhecer, e que me forneceram imagens antigas da Praça da Bandeira. E Gazinho me forneceu imagens atuais da Praça da Bíblia. Então, meus agradecimentos a esses 2 amigos que colaboraram.